Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, muito bem-vindos ao Bate-Papo das 6, aqui na TV Sim para todo o estado. Essa é da Terra. Cumprimento também quem nos acompanha pela Rádio Sim, 106.1 e pelas nossas redes sociais. Como você sabe, toda quarta-feira temos um assunto relacionado à saúde e bem-estar. E você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O telefone é 99622-4547. Hoje o tema do nosso bate-papo será complicações cardíacas pós-Covid. Meu nome é Patrick, eu sou cardiologista. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Alberto Nogueira, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. Muito obrigado, Dr. Alberto. Olá, boa noite. Obrigado, Patrick. É bom de novo estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo aí e alertar a população sobre a situação do coração, né, em vigência do Covid. Muito obrigado, Alberto. E ao meu lado também o Dr. José Guilherme Caselli, que é cardiologista, especialista em imagem cardíaca. Muito obrigado, José Guilherme. Oi, boa noite a todos. É um prazer voltar a essa bancada. Muito bom. Bem, e para a gente começar, o nosso tema hoje é de complicações cardíacas pós-Covid. Mas antes da gente falar propriamente das complicações cardíacas pós-Covid, acho que é muito válido reforçar que, como nós temos visto nesse último ano e meio quase de pandemia, durante a fase aguda, durante o intercurso da infecção pelo coronavírus, da pneumonia pelo coronavírus, nós temos visto muitas complicações cardiológicas mesmo durante a doença, da fase aguda. Então, queria começar pedindo que o Dr. Alberto falasse um pouquinho para nós como que o coronavírus, como que a Covid-19 pode comprometer o coração na fase aguda da doença, quais são as possibilidades de acometimento. Então, o Covid é uma doença aí causada pelo coronavírus, e esse coronavírus ele tem como ação principal entrar na célula através da ligação, né, da sua proteína que fica ao redor do seu invólucro da sua capa, né? Ele se liga a essa proteína chamada ECA2, né? E a partir daí ele entra na célula e provoca todas as alterações que a gente vê, né? E o coração ele tem uma grande quantidade de ECA2 e por isso ele é um órgão bastante afetado durante a infecção pelo vírus, né? E a gente sabe também que determinadas situações, por exemplo, naquele período em que o Covid ele provoca uma tempestade de citocinas, né? Ele provoca a fase inflamatória dele, o coração ele é comprometido justamente por causa dessa inflamação, dessas várias substâncias pró-inflamatórias, né? E que fazem com que ele tenha suas células miocárdicas destruídas. Ele tem também uma diminuição do fluxo sanguíneo para essas células também paradas por causa
da diminuição do fluxo sanguíneo arterial, do coronário, né, que são as artérias que irrigam o coração. Tem também, por causa da trombose, né, que o Covid causa, também diminui o fluxo sanguíneo local. Então, praticamente acontece uma lesão celular por causa do vírus, diretamente falando, e também por diminuição do fluxo sanguíneo local, né, dos miócitos pelas complicações da doença. Muito bom. Isso tudo, Roberto, que você descreveu muito bem, é o que a gente conhece até no termo que a gente costuma usar para outras doenças, a miocardite, né? Um dos termos técnicos que a gente usa é a miocardite, que nada mais é do que exatamente tudo isso que você descreveu muito bem, que é a inflamação do coração, do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Isso tudo pode gerar inúmeras consequências, tanto em questão de perda da força da contratilidade, piora da contração do coração. Isso, diante de um quadro que muitas vezes tem sido muito grave, você já tem um pulmão extremamente comprometido, porque a gente sabe que o principal alvo do coronavírus é o pulmão, mas ao mesmo tempo temos visto que um dos principais alvos além do pulmão tem sido o coração. Então, esse acometimento, essa inflamação do coração faz com que ele perca sua força, consequentemente ele bate, vamos dizer assim, mais fraco, a pressão tende a piorar, a cair, acumular líquido tanto no pulmão quanto em outros órgãos. Isso tudo compromete ainda mais o quadro do paciente. E nisso ele pode evoluir tanto na internação quanto depois que ele tiver alta para casa, falta de ar, dor no peito, enfim, todos os sintomas cardiológicos associados a esse coração mais fraco. É importante salientar isso. E aí agora, depois da gente falar um pouquinho dessa fase inicial, né, da fase de como que o coronavírus afeta o coração na fase aguda, vamos propriamente falar como que isso acontece nas pessoas que são curadas. A partir do momento que a gente considera que ela está curada do coronavírus, ou seja, não transmite, não tem mais sintomas, graças a Deus está bem. Mesmo assim, a gente tem visto que tem algumas complicações, algumas consequências para o coração. E eu queria perguntar para o Dr. José Guilherme, como que o coronavírus, como que a Covid pode comprometer o coração mesmo em um paciente que já é considerado curado? Quais que são essas, entre aspas, sequelas? Vocês dois falaram muito bem dessa fase aguda, né? Que existe tanto dano miocárdico direto pelo coronavírus, quanto pelas repercussões que a infecção, que a inflamação pode causar. Vocês falaram bem sobre a parte inflamatória, sobre esse acometimento miocárdico, que pode fazer essa inflamação tanto no músculo, que é a miocardite que a gente chama, quanto até nas membranas, que é a pericardite. Um outro fato que pode acontecer também, secundário às tromboses, como o Alberto citou, são os infartos. E um pulmão também muito prejudicado, muito sobrecarregado, às vezes causam isquemias, falta de oxigenação nessas células do músculo cardíaco, que também podem prejudicar um pouquinho a performance do coração, essa contratilidade do coração, deixando ele mais fraco. Então, passada essa fase aguda, a gente consegue, pelos sintomas que o paciente refere para a gente, pelos fatores de risco que ele apresenta, por como ele relatou que foi a fase aguda desse paciente com sintomas respiratórios, se precisou ou não ser hospitalizado, a gente direciona ele para fazer um acompanhamento cardiológico e a partir daí a gente vê qual paciente que realmente precisa ser melhor estudado, aqueles que vão precisar de alguns exames complementares, quais sintomas que ele está sentindo, porque vários deles podem ficar ou com o coração grande, que é aquele coração aumentado que não tem a força adequada, sequela dessa fase inicial. Muitos deles ficam com cicatrizes, apesar de manter a força normal, tem algumas cicatrizes que podem gerar arritmias ou pelo menos gerar um cuidado a mais, que a gente vai precisar acompanhar esse paciente mais de perto durante vários meses, vai ter que fazer um segmento mais de perto.
E isso tudo é visto de acordo de como ele passou pela essa fase aguda, principalmente. Alguns sintomas desses pacientes nessa fase crônica, que a gente chama, ou nessa fase pós a fase inicial, que pode chamar a atenção para a gente fazer essas pesquisas, é a dor no peito. Tanto pode ser por conta de doença coronariana, mas não é a nosso principal diagnóstico nesse momento, mas aquela dor que é mais empontada, piora quando você respira fundo, piora quando você deita, falta de ar, palpitações, intolerância às atividades que você fazia antes de desenvolver a doença. Alguns desses sintomas chamam a atenção que a gente precisa fazer um acompanhamento cardiológico. Excelente, muito bom, Zé Guilherme. E é importante a gente salientar que a gente tem visto, como eu falei previamente, agora cada vez mais que esse acometimento cardíaco na forma de inflamação, tanto do próprio miocárdio como da membrana que envolve o coração, que é o pericárdio, né, no caso a pericardite, tem sido muito frequente, não só em casos graves, que necessitam de internação, que isso é até mais esperado, mas também em casos mais leves. Isso também pode acontecer. Um dado importante é que, no geral, até de 20% a 30% dos pacientes curados de COVID podem ter algum grau de acometimento cardíaco. Seja mesmo uma cicatriz, como o Zé Guilherme falou muito bem, que é basicamente inflamação no miocárdio, como inflamação de qualquer parte do corpo, que a gente, quando machuca, ou enfim, tem qualquer lesão, pode ficar uma cicatriz. Isso na pele, por exemplo, isso vale para o próprio coração também. Uma pequena cicatriz que muitas vezes, na maioria das vezes, não dá nenhum tipo de repercussão, mas em alguns casos pode gerar algumas repercussões, algumas arritmias. Então, no geral, são 30% de incidência de algum tipo de alteração cardíaca, e quando a gente considera os pacientes graves que precisaram de internação, esse número pode chegar a 50% a 60% após a cura. Então, daí a importância da gente sempre buscar investigar o coração desses pacientes que são curados da COVID. E, aproveitando isso, eu queria perguntar para o Dr. Alberto, quando todos os pacientes curados da COVID devem ser investigados, a gente tem que procurar algum tipo de complicação, quais os pacientes que a gente tem que se preocupar um pouco mais, quais que a gente tem que ficar um pouco mais atento? Uhum. Patrick, a maioria dos pacientes tem que procurar realmente uma avaliação médica para a gente entender melhor qual foi o comprometimento, né, dele, de forma geral, não só pulmonar, mas também cardíaco e também de outros órgãos, né? E depois, se o paciente for internado, ele geralmente ele é mais direcionado, né, através da equipe médica da internação, para quem ele deveria procurar. De forma geral, a parte cardiológica, geralmente são os pacientes que têm muitos sintomas, né, relacionados à falta de ar, que permanecem com sintomas de falta de ar, que começam a ter pernas inchadas, e geralmente não tinham, né, ou tem alguma dificuldade relacionada a palpitações, a dor no peito. E esses pacientes eles devem sim procurar o cardiologista para fazer uma avaliação. De forma geral, o ideal é a gente fazer uma avaliação clínica bem feita, né? E se houver necessidade, a gente vai lançar a mão aí dos exames complementares, tá bom? Excelente. E pegando o seu gancho dos exames complementares, aí eu queria aproveitar e perguntar para o Zé Guilherme, que é a nossa referência aqui na região toda de exames cardiológicos de imagem, ressonância, tomografia. Quais são os exames que você tem visto mais indicados para esses pacientes curados de COVID, em que a gente mais pode ter informações para avaliar exatamente essas sequelas? A maioria dos pacientes passam por quadros leves, então o próprio cardiologista, numa conversa, vendo como é que foi essa evolução,
o eletrocardiograma, às vezes um exame laboratorial, um exame de sangue e, no máximo, um ecocardiograma. A maioria dos pacientes consegue fazer esse acompanhamento com esse tipo de exame, sem precisar de exames mais complexos. Aqueles pacientes que passam por uma evolução moderada ou grave, precisa ser hospitalizado, necessitam de suporte de oxigênio, CTI, eles também passam por essa avaliação, eletro, exame laboratorial, ecocardiograma. Tendo alguma alteração, principalmente no ecocardiograma ou nos exames laboratoriais que detectam alguma injúria do músculo do coração, geralmente eles também fazem a ressonância magnética, que é o exame que a gente considera padrão ouro para avaliar essas cicatrizes, esses acometimentos que a COVID pode fazer no coração. A ressonância ele consegue ver tanto na fase aguda, para ver se esse paciente tem edema miocárdico, edema no músculo do coração, isso que significa que tem alguma atividade inflamatória ainda persistente nesse coração, porque isso é motivo de dor no peito, arritmia, principalmente se esse paciente for submetido a alguma atividade física, algum estresse emocional. Pode ver também necrose do coração nos primeiros 14 dias. Ainda tem alguma atividade inflamatória ali que necessita de tratamento para que não piore, para esse coração não ficar fraco, não crescer, não remodelar, que a gente chama. E depois dos 14 dias do início de sintoma, a gente também consegue ver se ficou alguma cicatriz. Essa cicatriz pode ser reabsorvida em até 2 a 6 meses, e essas cicatrizes são... É interessante que a gente consegue orientar o paciente de qual tipo de atividade física que ele pode fazer ou o que ele tem que evitar, porque essas cicatrizes são responsáveis pelas fatalidades que algumas vezes a gente vê na televisão, de algum jogador de futebol ou algum esportista acaba tendo uma morte súbita. Então, conhecer bem o coração nesse pós-Covid é importantíssimo para saber quais deles vão precisar ou não realmente fazer uma ressonância ou algum outro exame mais direcionado. Excelente. Como você bem falou, a Covid-19 ainda é uma doença nova, tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir, vai saber, vai aprender, principalmente com relação ao coração pós-Covid. Isso é algo extremamente importante. Tem um dado interessante também no pós-Covid que eu acho importante a gente salientar, que não existe nenhum estudo ainda publicado sobre isso, mas é um dado assim, que a gente tem visto na nossa prática, e até relacionado bem com o que o Alberto falou no começo sobre o fato do coração e o coronavírus terem muita relação, muita afinidade por uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, que por sua vez ajuda muito em todo o mecanismo de elevação da pressão arterial. Então nós temos visto na prática pacientes previamente hipertensos, que têm pressão alta, depois do coronavírus, existe uma certa desregulação. Pacientes curados da Covid, que voltam para o consultório, minha pressão era muito bem controlada com essa medicação, mas agora está extremamente mal controlada, muito variável, hora está muito alta, hora está normal, e isso nós não temos nenhum dado científico concreto, mas isso tem sido frequente. Então é uma outra coisa que eu acho que a gente vai descobrir com o tempo. E aí, pegando o gancho que você falou, Zé Guilherme, eu queria perguntar pro Alberto. A gente sabe que, como a gente vem falando até agora, o coronavírus pode gerar sequelas para o coração. Então, todos aqueles pacientes que praticam algum tipo de exercício, seja amador ou profissional, podem ter algum tipo de repercussão no coração e, consequentemente, no seu rendimento, não só no rendimento, como também em risco de complicações e possíveis arritmias. Porque, como a gente tinha comentado, existem cicatrizes que podem surgir nesse músculo cardíaco e essas cicatrizes podem dar origem a arritmias. Então, queria perguntar para o Alberto,
primeiro falar dos atletas amadores. Uhum. As pessoas que praticam atividade física rotineira, academia, musculação, crossfit, futebol, que cuidados que esses atletas têm que ter antes de voltar às suas atividades depois da cura da Covid? Então, a gente precisa entender, principalmente, qual foi o impacto que a doença do Covid teve no paciente inicialmente, né? E geralmente o impacto maior no coração será naqueles pacientes que ficaram mais tempo internados, que tiveram uma doença um pouco de moderada, grave, né? E a gente sabe que na maioria das vezes o comprometimento cardíaco se dá nesses pacientes. Nos pacientes que tiveram a Covid leve, eles devem ir ao cardiologista para fazer a avaliação clínica. E depois a gente sugere que depois de 30 dias, né, seja o melhor momento de ele voltar à atividade física mais intensa. Ele pode fazer uma caminhada leve, uma atividade mais recreativa, tranquila, né, logo depois que ele se recupera, pelo menos 7 dias depois, mas para voltar para a academia, voltar para fazer corrida ou qualquer outro tipo de atividade, seria bom ele aguardar pelo menos 30 dias para que o organismo ele se restabeleça, ele tente a voltar ao normal. A gente sabe que o Covid ele pode deixar sequelas aí durante 3 meses, né? Mas de forma geral, casos leves eles deixam com 30 dias a gente pode deixar o paciente fazer atividade física e sempre estar atento a determinados sinais de alarme, né? Vamos dizer assim. Paciente que tem sintomas, né? Dor no peito, falta de ar, palpitações, tonturas ou desmaios, eles não devem fazer atividade física e devem conversar com o seu médico, né? O cardiologista ou quem for. E os pacientes que têm já algum comprometimento cardíaco prévio, eles também devem fazer uma avaliação um pouco mais intensa, né? Para ficarem mais tranquilos e poderem fazer sua atividade normal. Mas na maioria das vezes, depois de 30 dias, eles já podem fazer as atividades sem problemas. Excelente. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Bate-Papo das 6. Daqui a pouco a gente volta. Olá, muito bem-vindos de volta ao nosso Bate-Papo das 6. Hoje estamos falando sobre o tema de complicações cardíacas pós-Covid. No final do último bloco, a gente falou um pouco sobre os cuidados que os atletas amadores, as pessoas que praticam atividade física rotineira, têm que ter antes de voltar a praticar as atividades depois da cura do Covid. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse cuidado que os atletas profissionais têm que ter depois da cura da Covid para voltar às suas atividades. A gente sabe que o coração do atleta profissional, obviamente, é muito mais exigido, e se houver qualquer tipo de sequela, qualquer tipo de lesão, de cicatriz, isso pode ter uma repercussão muito maior para quem exige ainda mais do seu coração. E eu queria começar perguntando para o Dr. José Guilherme quais, nesse caso específico de atletas profissionais, quais os exames mais comumente que a gente costuma indicar, o que a gente costuma mais procurar no coração desses atletas profissionais que podem vir a ter alguma sequela depois da cura da Covid? Não é nem só atleta profissional, né? Tem muito crossfiteiro, tem muita gente que pratica atividade física extenuante que talvez faça tanto esforço quanto um atleta profissional. Tem gente que pedala pra caramba, corre muito. Geralmente nos casos leves, um exame básico, com a conversa com o seu cardiologista, com os exames que a gente já comentou, o eletro, o eco, muitas vezes já é suficiente para você triar esse paciente, para ver se ele precisa ou não fazer uma investigação mais ampla. E nos pacientes que tiveram acometimento moderado ou importante, aqueles que precisaram ser hospitalizados, onde há estudos que indicam que até 50% desses pacientes podem ter algum envolvimento cardíaco pela Covid. Esses pacientes
provavelmente precisarão de exames mais específicos, igual a ressonância que a gente já comentou, desde que tenha alguma alteração nesses exames prévios. Não é todo paciente que vai para a ressonância cardíaca, ele é destinado apenas àqueles pacientes que tiveram uma evolução muito grave ou aqueles que já têm alguns exames prévios alterados, mas para a gente saber qual realmente precisa fazer investigação ou não, tem que passar por consulta cardiológica e o médico dele, o médico de confiança dele, vai designar qual exame, em qual período é adequado para aquela prática de atividade física do paciente, seja profissional, seja um amador de alto rendimento, ou até mesmo para quem deseja voltar às práticas de atividade. Muito bom. E aí, continuando falando um pouquinho dessa questão dos atletas, ou profissionais, ou de alto rendimento, queria perguntar para o Dr. Alberto, puxando mais para o lado clínico das arritmias, quais as possíveis complicações, vamos dizer, com um paciente que curado da COVID, não fez uma investigação adequada após a cura, antes de voltar à sua atividade física habitual. O que pode acontecer? Quais as possíveis complicações que esses pacientes podem apresentar? Em relação à arritmia, teoricamente é simples a gente saber que tipo de complicação, porque quando o coração ele é comprometido pelo coronavírus, né, ele tem algumas alterações estruturais que podem sobrecarregar determinadas câmaras do coração. Sobrecarregando, por exemplo, a parte de cima, os átrios, né, a gente tem as arritmias supraventriculares, as atriais, entre elas a mais frequente é a fibrilação atrial, tá bom? Então, se a doença foi intensa ou bastante para comprometer o funcionamento do coração, tanto do ponto de vista de contração, como também do ponto de vista de relaxamento, você tem uma sobrecarga no átrio esquerdo e isso vai favorecer, né, o aparecimento da fibrilação atrial. E, por outro lado, a gente tem também as arritmias ventriculares, ou seja, aquelas que se originam na parte de baixo do coração, que elas são causadas, na maioria das vezes, por cicatrizes naquele local. Cicatrizes que são derivadas, né, que são resultado de uma inflamação naquela região, uma inflamação do músculo cardíaco, e quando essa inflamação melhora, a musculatura ela pode morrer e dar lugar a uma cicatriz. Isso ocorre no infarto, né? Quando uma pessoa infarta, ela tem uma diminuição do fluxo sanguíneo em determinado local do músculo cardíaco, e se não for tratado a tempo, aquele músculo cardíaco sem oxigenação, ele morre. E no lugar desse músculo morto, vem a cicatriz. Na miocardite e nas lesões causadas pelo COVID, não necessariamente acontecem na miocardite, ou seja, na inflamação do músculo em si, mas a tensão de um quadro grave, de um quadro moderado a grave no coração, pode gerar cicatrizes, e essas cicatrizes, sim, elas podem ser arritmogênicas, ou seja, o coração, ao redor da cicatriz, ele tem uma atividade elétrica geralmente anárquica, né? E ele faz a gente diz que é um curto-circuito, entre aspas, né? Ele faz um curto-circuito e a partir dali vem as arritmias. Sendo na parte de baixo do coração, a gente chama de arritmias ventriculares. E essas, né, em alguns casos, são as que são mais complexas e são mais perigosas, porque elas podem levar a arritmias graves como taquicardia ventricular e também a fibrilação ventricular, como essas que a gente vê, em alguns casos a gente viu, né, casos dramáticos, né, como nessa última, aí o jogador da Dinamarca, né, Eriksen, ele teve uma parada cardíaca provavelmente por uma arritmia ventricular originada de alguma lesão miocárdica aí, tá certo? Excelente. Puxando essa questão do caso do jogador da Dinamarca, ele teve
muito provavelmente uma arritmia ventricular, que graças a Deus foi reanimado dentro de campo mesmo. Recebeu um choque, que a gente fala no desfibrilador automático, que é obrigatório, que haja em todos os lugares públicos de grande lotação, principalmente de prática esportiva. E ele teve o que a gente chama de morte súbita abortada, porque morte súbita é uma causa, enfim, uma das causas da arritmia, uma arritmia maligna, que foi o caso dele, mas que foi revertida e graças a Deus ficou tudo bem. E aí esse conceito de morte súbita, que vale para os pacientes que se curam de Covid, que tem algum tipo de arritmia grave ventricular, como o Alberto bem comentou, é muito interessante a gente reforçar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alberto, sobre esse conceito. O que é a morte súbita, quais que são as causas e como que a Covid pode estar relacionada com isso? A morte súbita cardíaca é aquela parada cardíaca relacionada a algum evento próprio do coração. Ou seja, não houve nenhum evento extra, né, cardíaco que pudesse ser a causa. Ou seja, foi um evento súbito do coração, um infarto do miocárdio, ou foi uma arritmia primária, ou foi alguma alteração específica estrutural do coração que desencadeou aquela arritmia. Nos pacientes abaixo dos 35 anos, a grande causa de morte súbita é causada por doenças genéticas e hereditárias. A mais frequente delas é a miocardiopatia hipertrófica. E é bem provável, eu não tenho certeza, não sei se você leu sobre isso, eu tentei procurar a causa dessa parada cardíaca do jogador. Alguns sugerem que seja miocardiopatia hipertrófica, mas eu não sei te falar se eu não consegui um detalhe disso aí, né? E ela é a causa mais frequente de morte súbita em jovens e principalmente em atletas, tá bom? É claro que muda de acordo com a região que a gente está. Por exemplo, na Itália, a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é uma doença genética, ela é a causa maior, né? Nos Estados Unidos é a hipertrofia, né, do coração, seguido aí também de causas genéticas das canalopatias, que a gente chama, né, do QT longo e outras aí. E essas causas de morte súbita, né, elas podem ser detectadas, né, em exames simples, como o eletrocardiograma, na maioria das vezes. Entretanto, como qualquer doença genética, a manifestação clínica dela, às vezes, não se faz. E a primeira manifestação clínica de uma doença genética, às vezes, pode ser a morte súbita. Apesar de você tentar pesquisar, na maioria das pessoas, né, a manifestação clínica, ela se dá na primeira vez como morte súbita. E isso é triste, porque a gente não consegue prevenir, né, esse tipo de situação. Acima dos 35 anos, aí já passa a ser doença coronariana, já passa a ser um infarto do miocárdio, causando aí a maior parte das mortes súbitas que a gente tem no nosso dia a dia. Muito bom. Acho que é importante a gente abrir um parênteses no tema de Covid, porque essas causas de morte súbita, a gente vai ver que são muito importantes, e nesses pacientes curados de Covid, principalmente os atletas que têm o coração exigido ao extremo, se houver qualquer, vamos dizer assim, alteração genética, como o Alberto bem descreveu, que por sua vez pode ficar lá adormecida a vida inteira do paciente, mas uma cicatriz a mais, uma sequela a mais da Covid sobre essas alterações genéticas ou estruturais pode ser um gatilho para essa morte súbita, essa arritmia ventricular mais grave. E só reforçando, a gente está vendo nessa época o advento da Copa América de futebol aqui no Brasil, as Olimpíadas que vão começar agora dia 23 lá em Tóquio. A gente tem visto muitos membros tanto de comissão técnica como de atletas em si, muitos casos de Covid. E isso para a carreira, para a vida de um atleta, se não houver um intercurso leve, sem nenhum tipo de complicação durante a doença, a gente sabe que essas possíveis sequelas podem gerar repercussão tanto em
em complicações cardíacas ou pulmonares, ou mesmo no rendimento desses atletas, que são alterações ainda novas. A Covid é uma doença que tem 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, que a gente começou a ver ela a nível mundial. Então, assim, muita coisa nós vamos descobrir em vários campos. Isso inclui tanto os atletas como as pessoas não atletas, mas que podem ter algum tipo de acometimento. E, resumindo, só para finalizar essa parte, é sempre importante a gente ressaltar que todas as pessoas que tiveram Covid, principalmente moderado a grave, mas é interessante ressaltar que todas as pessoas que se curaram de Covid, é importante que elas procurem um cardiologista, que elas sejam avaliadas por um cardiologista, porque essa incidência de sequelas pode ser alta e a gente consegue muitas vezes prevenir uma complicação, uma consequência muito, muito grave que pode aparecer. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Valeu. Olá, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do nosso bate-papo das 6. Hoje o tema é complicações cardíacas pós-Covid. E continuando o nosso papo, agora eu queria falar um pouquinho sobre dois tipos de complicação que são muito comuns durante a fase aguda, que a gente fala, durante o intercurso da doença, mas que também nós temos visto, têm sido frequentes na fase crônica, que são as complicações basicamente por conta de um aumento da coagulação do sangue. Uma delas, que tem sido a principal, na verdade, tanto na fase aguda como na fase crônica, a gente chama de embolia pulmonar, que é o acúmulo de um coágulo na circulação do pulmão, que tem consequências tanto para o pulmão quanto para o coração. E aí eu queria começar perguntando para o Dr. José Guilherme, por quê? Como que acontece isso? Por que existe esse aumento do risco de embolia pulmonar, mesmo depois da cura da Covid? O coronavírus, por fazer essa inflamação sistêmica, ele também acomete os vasos, dentre esses vasos algumas artérias específicas, seja do coração, do pulmão, da carótida e os vasos cerebrais, e essa inflamação leva a um estado que precipita a formação de alguns coágulos por efeito local inflamatório, e muitos pacientes têm alterações que a gente detecta no sangue. Então tem alguns grupos de pacientes, principalmente esses que têm muitos fatores de risco cardíacos prévios, ou que esses que têm o nível desses marcadores no sangue aumentado, eles possuem um maior risco de ter esses eventos trombóticos, infarto do coração, tromboembolismo pulmonar, derrame. Então, muitos deles a gente até mantém um anticoagulante por um tempo e vai acompanhando justamente para que se evite esses eventos trombóticos, tanto na fase aguda, e a gente também vê isso postergando até 30, 40 dias pós a fase aguda da doença. Então é importante conversar com o médico também por isso, porque alguns marcadores, não só para a gente ver cicatrizes no coração, mas para a gente prever riscos desses eventos tardios no coração. Muito bom. E só pegando o gancho do que o José Guilherme falou muito bem, nós temos por hábito, nós temos tido nos últimos meses esse hábito de pacientes curados de Covid manter o uso de anticoagulantes, de medicações para afinar o sangue, por um determinado período, de acordo com alguns resultados de exames laboratoriais que nos indicam a necessidade ou não dessa manutenção, claro, junto com a nossa avaliação clínica, enfim. E até por 30 a 40 dias, às vezes até mais tempo, depois da cura da Covid. Claro, é uma dose menor do que a gente usaria para um tratamento, por exemplo, de uma embolia pulmonar,
mas é uma dose que a gente chama de profilática, de preventiva. Exatamente porque esse risco, por mais que seja um pouco menor do que na fase aguda, ele nós temos tido casos de embolia pulmonar, depois, muitas semanas e meses até, algumas vezes depois da cura da Covid, e que podem ser prevenidos ou ter esse risco diminuído com o uso da prevenção, do anticoagulante preventivo que a gente fala. E tendo também, pensando nessa mesma linha, da mesma forma que esses coágulos podem se acumular na circulação pulmonar, na circulação de qualquer cerebral, enfim, nós temos visto também um aumento da incidência de infartos do coração em pacientes que se curam da Covid. Isso também tem muita relação, por vezes, com esses coágulos, mas também pode ter relação com aquela questão dos fatores de risco dos pacientes que se tornam mais graves durante a Covid. Eu queria que o Dr. Alberto falasse um pouquinho para nós sobre isso. Realmente o fato de você ter uma predisposição maior a formar coágulos, isso sem dúvida aumenta muito o risco de infarto no âmbito da Covid, seja no quadro inicial, seja no quadro pós, né, na recuperação, porque a maior parte dos quadros de infarto agudo do miocárdio é causada por trombose coronariana. Ou seja, você tem uma artéria coronária que já tem uma placa de gordura, né? Essa placa ela é muito sensível, então qualquer lesão acima dessa placa faz com que haja a formação de coágulos ali em cima, e esse coágulo, quando ele é grande bastante, ele pode ocluir a artéria e o fluxo sanguíneo não passar para o músculo cardíaco, o que vai, depois de um tempo, se não tratado, vai causar a morte daquele músculo, né? E isso é o que a gente chama de infarto do miocárdio. Portanto, os pacientes, além desse risco maior de trombose, que é a formação desse coágulo em cima da placa, a gente tem aqueles pacientes que têm já fatores de risco em relação à formação da placa, né? Que é os fatores de risco básicos que a gente sabe aí, de colesterol alto, sedentarismo, obesidade, tabagismo, né? Então, se você pega um paciente que já tem fatores de risco, já teve infarto, derrame, né? Já teve uma embolia pulmonar, ou trombose, isso tudo pode, num pós-Covid, né? Isso tudo pode gerar assim um risco maior de infarto. Excelente. É importante salientar isso que você falou muito bem, Alberto, que os pacientes que têm qualquer fator de risco cardiovascular que a gente fala, colesterol alto, hipertensão, diabetes, eles têm maior chance de ter essas placas de colesterol nas coronárias, que são os vasos que irrigam o coração, e consequentemente, se você já tem uma obstrução, mesmo que pequena, nesses vasos, e ainda tem um risco maior de formar um coágulo que ajude essa obstrução a crescer ainda mais, se eventualmente esse coágulo se aderir exatamente sobre essa placa, isso é um risco muito maior. E além disso, nós temos visto alguns casos de infarto em pacientes que vão para o cateterismo. O cateterismo vê que não existe nenhum tipo de placa de colesterol nessas coronárias. Então é basicamente um coágulo que se formou espontaneamente em algum local, pode ser no próprio coração, em algum outro local, e que migrou para a coronária e entupiu a circulação. Então, pessoas que não têm nenhum fator de risco, claro, são um pouco menos frequentes que haja infartos. Por outro lado, quem tem fator de risco, além do risco do coágulo em si, ainda tem o risco de ter qualquer plaquinha que está lá quietinha, mas que se surge um coágulo em cima dela, pode gerar essa obstrução. Então é importante também a gente ficar muito atento sobre isso. Mudando um pouquinho do assunto, graças a Deus, nos últimos meses nós estamos sendo agraciados com a vacinação, que, se Deus quiser, até o final do ano vai se abranger maior parte da população do nosso estado e do país. E o nosso objetivo aqui é mais para tentar tranquilizar algumas pessoas sobre
alguns eventuais efeitos colaterais das vacinas que têm sido amplamente divulgados e que talvez aumentem o receio das pessoas de receber essas vacinas. Mas é sempre importante relatar, sempre importante corroborar que só a vacina que vai nos livrar dessa pandemia. Mas eu queria perguntar para o Dr. José Guilherme o que você tem visto, se existe a possibilidade de haver algum tipo de alteração cardiovascular, cardíaca, causada por alguma vacina, e qual que é essa frequência, se essa frequência é maior ou chega perto até da frequência dessas complicações que a gente vem falando até agora, com relação ao próprio coronavírus, que pode agredir o coração. O risco de acometimento cardíaco pós-vacina é extremamente raro. A incidência é menor que 1%, muito menor que 0,00 alguma coisa. E não se justifica criar nenhum pânico com relação à vacinação por conta do acometimento cardíaco pós-vacinação. Esses acometimentos foram mais descritos nos Estados Unidos, em países onde tem ampla vacinação com um tipo específico de vacina, que é aquela que é intermediada por RNA. Não é tão amplamente difundida aqui no Brasil, não é uma vacina que seja a nossa majoritária na campanha de vacinação. E aqui no estado, por exemplo, eu acho que a gente só teve um caso, mas que teve um curso bom até então. O diagnóstico dele foi feito por conta de dor no peito em torno de uma semana depois da vacinação, foi confirmada com a ressonância magnética de coração e a evolução dele está boa, mas é um entre milhares de pessoas vacinadas e geralmente acomete pessoas jovens do sexo masculino e a evolução é muito benigna e ela é muito menos frequente do que a miocardite por Covid em si. Então não justifica nenhum alarde por conta desses acometimentos cardíacos pós-vacina. Muito bem. Excelente. Só para reforçar, como mais esse dado que já foi falado, mas é importante a gente finalizar reforçando isso. Como eu falei no começo, o coronavírus pode afetar pode ter acometimento cardíaco em até 30% das pessoas que são infectadas. Por sua vez, a vacina, um dos tipos de vacina, pode acometer menos de 1% dos vacinados. Então, não se justifica tanto quanto a efeitos colaterais cardíacos, quanto a quaisquer outros eventuais efeitos colaterais das vacinas. Não se justifica qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de aversão, qualquer tipo de forma de evitar a vacinação, que é só a vacinação que vai nos livrar dessa. Chegamos ao final de mais um bate-papo das 6. Gostaria de agradecer novamente ao Dr. Alberto. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Guilherme, pela presença. Obrigado, boa noite. E eu queria lembrar que esse programa reprisa na manhã dessa quinta-feira e no domingo à tarde. TV Sim Linhares, essa é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país.
Pagoto, corretora de seguros e consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo.